falei um pouquinho desta palavra que estava meditando na sexta-feira, que diz assim: o primeiro, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. É impressionante quando nós vemos algo que tem grande potencial, mas que existe um travamento, porque tem algo ali deslocado, algo desnecessário. Tem alguma coisa velha. Sabe, eu gosto muito quando eu leio Gênesis 24, quando Abraão faz o servo dele jurar que não vai deixar o Isaac se casar com mulher cananeia, nem vai permitir, não deixa ele voltar. Escuta, você vê ele firmando, não deixa ele voltar para aquela terra. Porque qual é a tendência do ser humano? Sempre voltar, ainda que ele nunca nem nascido era, mas de alguma maneira, às vezes, você pode criar um vínculo com um lugar sem mesmo tendo estado lá. E você vê que Abraão, ele fala de uma maneira como que aquilo era um grande perigo, e era mesmo. Às vezes, o maior perigo da nossa vida, né, os perigos, é você voltar para um lugar familiar, que vai ser sua ruína, e você se envolver com a cultura do lugar em que você está. São duas coisas que podem arrebentar com o destino de uma pessoa. Ela voltar para aquilo que lhe é familiar e ela se envolver com a cultura do lugar que ela está. E quantas pessoas que fazem isso? E ali você vê muito bem Abraão batendo nisso, ó, não deixa meu filho voltar, e não deixa ele se casar com mulher cananeia, nem casar aqui, nem se envolver com a cultura daqui, e nem voltar para aquele lugar antigo. Aí o que tinha que fazer? Ele tinha que ir lá, o servo, que é uma representação do Espírito Santo, com base naquela obediência do patriarca, ele tinha a missão de ir lá buscar e trazer a bênção para ele. E às vezes, tudo que nós temos que fazer é fincar as nossas estacas onde nós estamos e permitir que, através da nossa obediência, o Senhor vá e traga para nós a nossa bênção. Meus queridos, a pior coisa que alguém pode fazer na vida é definir a vida pela necessidade. É a pior coisa. Nunca defina a sua vida pela necessidade. Nunca defina a sua vida pelo conforto, pelas regalias, pelas possibilidades que tal coisa pode dar para você. Quando você tiver que definir a sua vida, sempre defina pela sua vida espiritual, pelo propósito. Sempre. Nós temos histórias e histórias na Bíblia de pessoas que definiram a vida pela necessidade. E é impressionante como as pessoas são cegas. Entra ano, sai ano, e a gente vê a mesma coisa acontecer. Elas são puxadas para o que lhe é familiar, que vai ser a ruína delas. Elas são seduzidas pela cultura.
elas estão sempre tomando decisões com base ou na dor, ou na necessidade, ou na facilidade, ou no comodismo, nas facilidades que ela possivelmente teria. Mas você não define a sua vida. Uma vida bem-sucedida, ela não é definida pela possibilidade ou por uma visão míope, uma visão distorcida de que algo que parece bom, na prática será bom. Às vezes, na teoria, tem coisas que é o céu na terra. Mas quando você chega perto, é tipo Sodoma. Está escrito que as campinas do Jordão eram como o jardim do Senhor. Mas que era também como a terra da escravidão, era a terra do Egito. E foi exatamente para esse lugar que o Ló foi. Porque ele olhou para aquela campina, para o gado era maravilhoso. Parecia que para se viver naquele lugar ia ser realmente o céu na terra. E ele começa perto, logo ele está dentro de Sodoma. E o sujeito que constrói até então, mesmo sem ter levantado um altar, mesmo sem ter a mesma fé de Abraão, por estar naquele ambiente, porque lembra que a atmosfera é tudo. A atmosfera é tudo. Por que Abraão não queria que o seu filho voltasse? Porque havia uma atmosfera. E a palavra do Senhor para ele foi, ó, saia da casa do teu pai, do meio da parentela, de tudo que é velho, e vá para algo totalmente novo, difícil, sacrificial, mas é onde eu tenho com você algo grande. Então não fazia sentido, e não faz, um retrocesso daquele. E tem coisas na vida que é o maior retrocesso. Não demora, você descobre que as campinas que pareciam o Éden, o paraíso, se tornam o seu maior pesadelo. Influências, atmosfera. Porque existe uma cultura lá. E você vai trabalhando uma vida inteira para se livrar daquilo. Agora imagina você voltar para um lugar onde você passou uma vida lutando para arrancar aquele padrão. E agora você volta a conviver naquele padrão. Debaixo daquela atmosfera. Necessidade. A boa e velha necessidade. Decisões tomadas por necessidade. Quantos que descem para o Egito por conta da necessidade? E não demoram, a família está destruída e quase o propósito alterado. E muitos tiveram realmente o propósito alterado, a vida alterada. Você já percebeu gente que está sempre tomando decisões com base na facilidade? Vai ser mais fácil, vai ser mais cômodo, vai ser mais tranquilo, como se Deus precisasse
da nossa ajudinha assim, né? Olha, Senhor, para o Senhor me abençoar, então eu vou buscar algo que seja bem mais fácil para o Senhor operar os milagres, tá bom? Quando você mesmo está produzindo, teoricamente, os seus milagres, você está dizendo para Deus que você só acredita no que é fácil, no que é ou mais fácil. Na sua visão, a sua bênção está onde a sua cabeça, obsoleta, carnal, incrédula, que é uma mentalidade, garante para você que vai ser melhor. Vai ser melhor. E às vezes, o seu grande, às vezes não, os seus maiores desafios são os seus maiores milagres. Às vezes Deus vai mandar você ficar num lugar que é mais difícil, que é exatamente onde Ele vai trabalhar com você. E o lugar onde, para você, é o lugar mais leve, mais fluido, mais tranquilo, é a terra da escravidão. E eu poderia, mas não vou fazê-lo agora, dar tantos testemunhos para você, de pessoas que buscaram a facilidade, buscaram o conforto, buscaram o lugar considerado para elas mais leve, mais confortável, com menos desafios, às vezes até com a expressão, com os custos menores, com menos pressão, e descobriram, logo, logo, que aquela foi a pior decisão da vida da pessoa, né? Eu tenho histórias assim, de gente que vivia seus desafios, todavia, claramente estavam onde elas foram plantadas. Mas elas escolheram o seu próprio caminho. Tudo parecia fluido, até parecia Deus na decisão de Ló, não é? Parecia Deus. E se você não tiver um discernimento, tem tanta coisa que parece Deus. Tem tanta gente criando seus próprios deuses e tomando decisões com base nos seus deuses. Tem coisa que parece que está tão maravilhoso e é um caminho aberto, assim, tão incrível para nós, que parece Deus. Quando você lê o texto, parece que Deus estava na decisão de Ló, mas não estava não. Porque Ló decidiu pela vista, pelo que lhe parecia cômodo, pelo financeiro. O financeiro, né? Quantas pessoas que continuam tomando decisões pelo financeiro? Eu nunca vi diferente. Sempre deu errado. Não tome decisões com base no financeiro, não tome decisões com base na facilidade. Tome decisões com base no propósito e na sua vida espiritual. Não busque facilidade. Busque estar no centro da vontade de Deus. E assim a Bíblia tem muitas histórias, né? Não adianta depois eu perguntar, por que minha vida está assim? Né? Você já nunca ouviu gente dizer assim, não, mas eu fiz tudo no Senhor,
Não, mas eu casei no Senhor. Não, mas eu construí tal coisa no Senhor. Sim, ele estava, mas não estava. Ele fez. Quem olhava de fora, via realmente decisões tomadas em Deus. Mas tinham princípios quebrados. Coisas ignoradas. Verdades ignoradas, verdades escondidas. E então não cabe. Porque eu vi casamentos serem feitos no altar, mas princípios foram quebrados e o casamento destruído. Eu vi filhos serem apresentados no altar e se tornarem os piores pesadelos dos seus pais. Porque esses pais até vieram apresentar os filhos no altar, mas não criaram fundamentados nos princípios. Eles até vieram receber as bênçãos do Senhor no altar, mas não conduziram suas famílias e casamentos fundamentados, não fundamentaram no Senhor. Então não, fica fácil a gente ficar assim, mas eu levei ele para a igreja, eu apresentei ele no altar, mas eu me casei na igreja, mas eu não, menos. O que adianta você dar um passo de fé e não dar continuidade de forma séria? É igual um batismo. Eu me batizei, eu nasci de novo, mas é o fim? As águas batismais é o fim de tudo ou o começo de tudo? O começo de tudo. Agora eu devo viver desta forma, como eu assumi ali. E quantos que não vivem? Como assumiram? Então nós precisamos parar. Porque você pode dizer que tem anos de fé, mas estar quebrando princípios e sempre tomando suas decisões com base no olho. Sempre com base, igual Ló. No base do olho, da vista. Eu vou pelo que me parece bom. Igual Abraão no início da jornada. Eu acho que é melhor eu descer para o Egito, que eu vou estar mais seguro lá. Lá não tem crise, lá não tem fome. E ele acabou fazendo uma aliança com o Egito de várias maneiras. E problemas graves foram criados. Nunca defina a sua vida pela necessidade, pelas opiniões, pelas notícias que alguém está dando, pelas vantagens. As vantagens. Tal decisão é mais vantajosa. Teoricamente, sem viver o dia a dia, no olho, a decisão pode até parecer melhor, estar me levando para um campo de bênçãos. E não demorar eu descobrir que não foi para um campo de bênçãos que eu fui levada. Eu fui enganada pelo meu próprio coração. Eu fui enganada pelas vantagens que eu decidi acreditar. Porque deixa eu dizer uma coisa, quando você quer muito uma coisa, você enxerga Deus nela rapidinho.
Quando você quer muito uma coisa, você enxerga a bênção, você enxerga a melhor coisa do mundo. Você enxerga Deus, você enxerga a palavra. Você pega a palavra e você encaixa no que você quer rapidinho. Mesmo lá no fundo. Porque todo mundo, o nosso espírito, a nossa consciência. É a nossa intuição. Enquanto a nossa alma, o nosso estado almático, está apontando para todas as vantagens e maravilhas, lá dentro existe uma consciência, que é o nosso espírito, que está ligado a Deus. Uma intuição, às vezes ela é leve, mas existe algo lá que está dizendo, mas minha vontade, meus sentimentos, às vezes até aquele apoio que eu recebo de todos os lados, porque nessa hora, para tomar uma decisão errada, você vai receber, muitas vezes, muito apoio. Você não vai ter oposição, você só vai ter vantagens. Até estar lá. Até estar lá. Por isso nós precisamos buscar visão de Deus, discernimento. Porque às vezes eu estou em fuga. Eu estou querendo fugir de um lugar, ou mesmo de um tempo que eu não quero enfrentar. Às vezes eu estou tomando decisões até por uma rivalidade, eu quero mostrar para as pessoas que eu venci em tal lugar. Sabe, as nossas motivações, elas nos encrencam. As nossas intenções, elas destroem com a nossa vida, se nós não formos guiados por uma consciência do Espírito. A consciência do Espírito. Consciência do Espírito. A intuição do Espírito. Se você ouvir suas vontades, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, é claro que a sua alma quer o lugar confortável, tranquilo, e não demora, você descobre que você está repetindo a história. Às vezes, você mudou de endereço, mas você está cada vez mais perto de repetir histórias falidas. Abraão fez o servo jurar que o filho não ia se envolver com a cultura e nem ia voltar para aquele padrão. Fica aqui, você busca a bênção. Você busca. Porque se ele fosse, talvez ele fosse tentado a ficar. E ele não podia ficar, a bênção tinha que vir para possuir aquela atmosfera de promessa. E não ele ir e pegar a atmosfera do passado. Mas trazer, olha o que é o ambiente, né? Entrar na tenda da mãe. A mulher que pode ter tido várias falhas, mas como você termina que importa, e a Bíblia diz que ela terminou muito bem. Uma mulher cheia de fé. Então ela precisava daquela atmosfera. É disso que a gente precisa, nós precisamos de facilidade. Nós precisamos de uma atmosfera de poder, nós precisamos de algo que nos empurra para o crescimento. É disso que nós precisamos. E aí, eu tenho um texto longo, mas eu acredito, eu vou contar aí parte disso, eu não vou ler tudo para você, mas olha,
Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Você vê que você tem que ter um padrão, né? Davi, a única vez que ele fez o que era bom para a carne dele, o que era fácil, foi quando ele pegou problemas que duraram anos. Enquanto ele estava ali na guerra, ele estava o quê? Crescendo e prosperando altamente. Não se engane. Não deixa o seu coração te enganar. Não diga que Deus está em algo. Porque, na verdade, a sua vontade é que está no controle. No primeiro mês do ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Aqui está o caminho da vitória. No primeiro mês, ele tinha um padrão. Aliás, Judá tinha um potencial incrível. Por que ele pega o trono, ele passa a reinar e está tudo destruído? Por causa da liderança que estava lá. A cabeça que estava lá. Ele agora vai para o oposto de tudo aquilo. Ele não lidera com a alma, com as emoções, com as vontades. Ele lidera pelo Espírito, ele vai pelo Espírito. E a primeira coisa, no primeiro mês, ele acabou de assumir o trono, a primeira coisa que ele fez foi reabrir as portas do templo e consertá-las. Foi convocar os sacerdotes e os levitas. Foi reuni-los na praça, no lado leste. Foi mandar, e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Não tem vitória antes de você fazer isso aqui. Se você quer construir uma grande vida, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar tudo que é velho, tudo que é impuro e se consagrar ao Senhor. Reabrir as portas, abrir as portas do templo. Consertar aquilo que está quebrado. E aí você vai ver, por favor, a partir daí eu incentivo você a ler os textos. Eles levaram um tempo para limpar aquilo, tinha tanta coisa para mudar, mas mudaram. E quando eles limparam, houve uma convocação em toda a nação para vir adorar o Senhor. E algumas pessoas zombaram, mas outras se arrependeram e foram. E de repente eles estão agora vivendo um avivamento que só aconteceu nos dias de Salomão. Eles estão celebrando a Páscoa. Você vê tanta graça. Você vê tantos sacrifícios. Você vê um povo que não quer ir embora. A celebração durou 7 dias e eles aumentaram para mais 7, porque era um avivamento que ninguém queria sair dali. Isso, no primeiro mês, foi aquela limpeza. No segundo, eles já estavam o quê? Vivendo aquele avivamento. A Bíblia diz que no terceiro mês eram montões e montões, leia o texto, montões e montões de bênçãos que chegavam. Então não tem, por favor, mágica. Não tem esse segredo. Tem decisões práticas, bem focadas, sérias.
tem um comprometimento em ação. Quando você parte do princípio, daquilo que sempre funcionou, você segue a linha de quem foi muito bem sucedido, porque a Bíblia fala que Ezequias foi assim, um estrondo de bem sucedido. Mas ele assume o trono. Você não vê o homem se preocupar com com carruagens reais, com palácio disso, com isso, que aquilo. Você vê o homem preocupado com a vida espiritual da nação. Você vê ele determinado, tudo parte da cabeça. Ele sai e vai destruindo ídolos. E aí ele contagia o povo, que quando o povo sai daquele avivamento, sai de uma maneira que você vê eles destruindo em toda a nação os altares que haviam sido levantados. Agora o próprio povo foi contagiado de tal maneira que está derrubando aquilo que foi a derrota da nação. Porque nós somos essa luz que brilha o tempo todo, esse sal que está curando. E que não somos contagiados por gente que talvez não tem nenhum fundamento sólido e nenhum testemunho de verdade. Mas nós somos o testemunho. E você nunca vai ser um grande testemunho do que Deus pode fazer. Você, o testemunho, você. Porque mais do que ter um testemunho, você tem que ser o testemunho do que Deus pode fazer. Você tem que ser o testemunho. E você nunca vai ser o testemunho do que Deus pode fazer, fazendo o que a sua alma quer, buscando facilidades, buscando o lugar fácil, buscando o caminho mais fácil, buscando o que lhe é familiar. Nunca descer da sua vida pelas opiniões, pelo financeiro, pela comodidade, pelas vantagens. Decida por sua vida espiritual, decida pelo propósito. Tenha convicção no seu espírito. Em toda a minha vida, toda vez que eu estava entrando num processo, assim, de assentar, Deus mexeu nas minhas circunstâncias. Sempre me levou para um desafio maior. E você sabe que eu tenho que agradecer a Deus imensamente, dele não trabalhar nenhuma facilidade na minha vida. Por isso que eu não acredito nisso. Ele não vai me levar para algo que é mais fácil, porque isso não me desafia. Você não cresce em meio à comodidade. Você sabia, gente, uma pessoa que está começando no ministério, ela está mais segura do que aquela que está vivendo o seu auge de sucesso. O sucesso é o lugar mais perigoso. É como andar no gelo. Você tem que treinar muito. Não se leva a cada tombo. Você precisa de treinamento para andar no gelo. E o sucesso é o lugar mais escorregadio que tem. Você não precisa de facilidades. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você não precisa de comodidade, você não precisa de vantagens. Você precisa da bênção de Deus na sua vida, porque onde a bênção está, é onde você cresce, é onde você prospera, é onde você tem crescimento, é onde você se desenvolve.
Entendeu? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa te colocar num lugar onde tudo é mais cômodo, é mais barato, é mais fluido, é mais isso e aquilo. Deus não precisa de nada barato para você. Que você é que tem essa cabeça. Que você precisa do que é barato. Você que tem essa cabeça. Deus não tem essa cabeça. Entendeu? A cabeça é sua. Para de tentar alinhar a cabeça de Deus com a sua. Porque Deus não tem a sua cabeça. Você que deveria ter a cabeça de Deus. Então, é isso aí. Você que tem que ter a cabeça de Deus. Porque chega a ser engraçado, né? Quando você ouve o discurso, né? Do caminho. Deus, não, aí normalmente é Deus, né? Quando tudo é engraçado, ninguém vê Deus quando o negócio é difícil, né? Só vê Deus quando está tudo fácil, né? Facinho assim. Não, porque Deus. Espera aí. Se fosse para olhar, quando o Senhor me manda vir para São Paulo, não era Deus não. Não, isso não era de Deus não. Não era de Deus então. E outros desafios mais que Ele me leva a dar os passos. Então, tem que dizer, meu filho, não é de Deus, não. Por quê? Porque é difícil chamar, porque é um negócio assim doido. Aí eu vejo Deus no que está tão cômodo para mim. Suspeite. Pezinho atrás. Quando tudo parece tão cômodo. Que às vezes é um abismo que está diante de você. Eu não estou dizendo que às vezes Deus Ele não abre portas e meios e vai, mas você terá desafios. Seja o que for. Nunca tome decisões à base do olho e das vantagens. Tenha convicção de fé. Analise o todo. Que às vezes sua cabecinha desse tamaninho aqui, ó, fica olhando para aquilo que parece, não, porque assim é melhor, é mais fácil assim, é mais assado, é mais não sei o quê. E não está vendo o tamanho do prejuízo que por fim aquilo vai causar na sua vida espiritual, na sua vida familiar, as influências, a contaminação. E lá na frente, talvez você se lembre desse culto e chegue à conclusão que Deus tentou te salvar. Será que Deus não tentou salvar a Noemi e o Abimeleque com a família? Será que a consciência, aquela intuição do Espírito não falou, ei, você está na casa do pão. Ai, mas não tem pão, Senhor, está difícil. Mas você está no lugar onde eu posso abençoar. Por que você está indo para um lugar que eu não estou? Então, o caminho para você viver um avivamento, para você viver crescimento, não é onde há facilidades, comodidade, e aparentemente, sabe, é o jardim do Senhor, mas é como o Egito também, é a terra da escravidão. É dezembro. Cuidado, para você, ao invés de terminar o seu ano dentro do propósito do Senhor e começar um novo ano firmado no lugar onde Ele determinou para a sua vida,
você não tomar decisões à base da alma, das vantagens, das comodidades, das notícias. O Ló definiu pelo financeiro, definiu pela necessidade. Abraão pegou problemas que definiu pela necessidade. E assim, nós podemos apresentar tanta gente, que é sempre eu no centro, né? Não, não pode ser você no centro. Tem que ser Cristo no centro. Porque quando Cristo está no centro, às vezes Ele vai mandar você ficar exatamente no lugar mais difícil, mais apertado, porque é onde você precisa estar. É o que vai ser melhor para você. Desconfie daquilo que parece o Éden, o paraíso. Desconfie, porque ele também cheira escravidão. É o que está lá no texto. Com a mão no seu coração, Espírito Santo, estamos aqui nesta manhã. Eu abro o último jejum da manutenção dos projetos de conquistas para 2025, ano do vinho novo. E o Senhor só pode dar vinho novo, botar vinho novo em odre novo. O Senhor não quer mais odres velhos, rígidos, remendados, não. O Senhor quer odres novos. Odres novos, bem amaciados no azeite. Receba aqui, Senhor, para a glória do Teu nome, o nosso pequeno sacrifício durante essas horas. Que o nosso coração esteja entregue, que não seja uma privação só de alimento ou de líquidos, mas que seja um momento de separação, de entrega, que cada um entenda o que é um período de jejum. É um período de separação com o Senhor. Eu consagro este dia ao Senhor, este trabalho ao Senhor. Eu entrego nas suas mãos. E que a graça e as bênçãos do Senhor possam fluir no nosso meio. E que nenhuma pessoa saia deste trabalho no mesmo lugar, da mesma maneira, com a mesma mentalidade e com as mesmas decisões. Mas que a sabedoria tome conta dos corações. Que o discernimento, a visão revelada, faça parte de cada um que aqui está. Que sejamos dirigidos pelo Espírito. Que possamos ouvir a consciência, a intuição do Espírito, e não o nosso instinto almático, a nossa visão almática. Não, Senhor. Eu oro para que as suas bênçãos, e não tem bênção maior do que a do discernimento, a capacidade de tomar decisões com base na fé, e muitas vezes na dificuldade, escolher aquilo que é mais difícil, porque o Senhor tinha um caminho mais curto para Israel, mas o Senhor escolheu o caminho mais longo, porque eles iam se deparar com uma guerra que eles não tinham preparo ainda. Oh, meu Pai, a nossa tendência é sempre pender para o que é teoricamente mais fácil. Mas logo podemos descobrir que nós tomamos a pior decisão da nossa vida. Eu oro
para que o Senhor possa mover os corações, dirigir a tua igreja. Oh meu Deus, nesta hora, meu Pai, em que nós vemos contaminações em toda parte, nós vemos apostasia, esfriamento, ofensas, amarguras, que possa ter um remanescente guiado por Ti, Espírito Santo, guiado pela Tua presença, um remanescente que ouve a Sua voz, um remanescente que vive por discernimento do Espírito, por uma consciência viva, pela intuição do Espírito, um remanescente que não faz o que é fácil, porque quem só faz o que é fácil permanece fraco. O imediatismo é a atitude dos fracos. Senhor, eu oro para que o teu povo não viva de propagandas, de ideias vazias, de fantasias, mas caminhe pela fé. O justo viverá pela fé. Nós vemos os heróis da fé vivendo desafios gigantescos para viver a promessa. Abraão, a entrada da tenda no momento mais quente, esperando pela promessa. Oh meu Pai, eu oro por um povo maduro, consciente, temente. Eu oro para que seja levantado um povo que anda por fé, um povo que busca a verdade e para de se iludir com enganos e fantasias, para de sempre pender para aquilo que é mais fácil para a carne. Nós não estamos aqui para dar moleza para a carne, mas para seguir o Espírito. A nossa carne não precisa de facilidades, a nossa carne precisa de dificuldades. O nosso Espírito é que precisa reinar. Pai, eu oro para que homens assumam sua posição. Eu oro para que mulheres sábias se levantem. Eu oro para que aqueles que têm filhos não entreguem seus filhos para más influências. E muitas vezes, como o próprio Abraão, defendeu o seu filho de uma influência familiar que ele não queria, de uma atmosfera que ele sabia que não era boa. Eu oro para que cada um tenha discernimento, para tomar decisões e fazer escolhas. Porque eu nunca vi, Senhor, uma escolha, uma decisão tomada com base nas vantagens e nas facilidades, no final, terminarem bem. Nossas escolhas e decisões devem ser feitas pela fé, na fé. E uma fé que favorece o Espírito, que alimenta o Espírito, que nos mantém muitas vezes bem esticados, e não bambos. Peça a tua bênção, passa do teu sangue aqui, fala aos corações, se manifesta aqui, acampa os teus anjos aqui, fala profundamente durante todo esse dia, e que nessa concentração de fé, nesse intensivão de fé, que é um jejum como esse, um trabalho de ceia e jejum como este, que o teu povo possa sair num outro nível, e que a palavra atinja camadas profundas,
e que fortalezas sejam quebradas, e que as crenças erradas sejam arrebentadas, e que o engano seja tirado, que a cegueira seja arrancada. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, acampa os teus anjos aqui, passa do teu sangue, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Continue falando e tocando profundamente os nossos corações. Louvado seja o teu nome por tudo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servir, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão e Ele te ama.